Será que você lembra desse jogo aqui? Um professor estranho com a cabeça de ovo e esses dedos bizarros que te batiam com uma régua se você errasse. Esse é Baldi Basics. Baldi Basics foi um jogo muito popular no passado, principalmente em meados de 2017 e 2018, e até hoje é lembrado e citado no YouTube, mas o mais estranho é o porquê. Isso faz ele ser um dos jogos mais estranhos que já ficaram em aula. Mas o mais interessante e estranho disso tudo é o motivo dele ter ficado tão famoso, e de certa forma lembrado até hoje. Mas antes desse vídeo começar, muito prazer, eu sou o Bielzone, e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que Baldi Basics é o jogo mais estranho a ter ficado famoso, e claro, do porquê isso aconteceu. Então bora pro vídeo. Primeiramente, para a gente entender um pouco mais sobre o jogo, a gente tem que voltar no início. Em 2018 aconteceu uma Game Jam, onde o criador de Baldi acaba participando. Para quem não sabe, uma Game Jam é tipo um concurso onde vários criadores devs criam jogos de determinado tema. No caso, o tema dessa Game Jam, se eu não me engano, era tipo distorção, eu não sei, esqueci a palavra certa, mas é por aí, eu vou colocar na tela o nome certo. E então foi assim que nasceu essa relíquia. Baldi Basics. Eu acho que se pronuncia assim, mais ou menos assim. Enfim, esse jogo é uma paródia daqueles jogos educativos dos anos 90, mais especificamente um do Sonic, que cara, quando eu bati o olho, eu nunca tinha visto a imagem, mas porra, isso é engraçado. Desculpa as palavras, rapazes. E quando esse jogo ganhou uma versão oficial e foi lançado oficialmente, ele ficou muito famoso. Muito por causa do design desse professor, que é bizarro. Porra, olha que bicho estranho, mano. Os dedos são estranhos, ele é todo assimétrico, ele é todo estranho. Mas não só o Baldi é estranho. Todos os personagens dentro daquele universo do jogo são estranhos. E sendo bem sincero, eu não deveria dar minha opinião, mas esse jogo ele é muito cativante, pô. Tipo assim, na primeira vez que eu joguei e vi os youtubers jogando, poxa, era tão legal, tá ligado? Não era que é tão legal, é legal, até hoje é legal, eu gosto um pouco. Mas enfim, essa jogada de misturar coisas 2D com coisas mais realistas foi uma boa sacada. E bem, se formos falar sobre o conteúdo que o jogo oferece em si, tipo mecânicas, o jogo ele é super simples. Afinal, ele foi feito por uma Game Jam e, bom, não tinha um projeto tão grande para que ele se tornasse uma franquia ou algo do tipo. Mas vamos lá, recapitulando bem rapidamente. O objetivo do jogo é você pegar 7 cadernos espalhados pelo mapa do jogo, no caso a escola. E quando você pega um desses cadernos, você tem que fazer as atividades, no caso os cálculos matemáticos. E essa coisa aqui, que eu não chamo de matemática. Mas enfim, quando você erra uma questão, ele começa a perseguir você pelo mapa. E o som da régua, ele começa a ficar mais rápido, quantas vezes mais você erra. Mas Baldi não é o único problema do jogo, já que ao passar do mapa, ao passar do tempo, você vai encontrar outros inimigos dos jogos que vão ficar rodando na escola, como por exemplo o diretor, que é essa figura que ele pode te mandar pra condenação ou detenção e te deixar alguns segundos lá se você estiver correndo no corredor. E o bullying, que se eu não me engano, ele barra o corredor e leva 50 centavos seu. E também tem esse sujeito aqui, que ele te empurra pelo mapa. E bem, se eu não me engano, ele pode tanto te ajudar quanto te jogar pra frente do Baldi. Então fica aí a dica. E também tem esse sujeito aqui, que se eu não me engano, ele faz limpeza e faz uma zoada bem assim. Também tem a personagem mais detestável do jogo, essa menina aqui encapetada. Eu não lembro, acho que é Playtime o nome dela. Puxa, mano. Nossa, dá raiva quando essa... Nossa, porque as mecânicas do jogo são literalmente pegar os cadernos e correr. Mas ela não deixa você correr, cara. Ela não deixa você correr. E continuando com as mecânicas do jogo, existem coisas que podem te ajudar a burlar esses caras. No caso, por exemplo, pra burlar essa garota insuportável, você tem que ter uma tesoura. Mas ela volta bem rápido. Mas ela ajuda. Tipo assim, o cara tá na tua cola, você corta a tesoura dela e fica chorando. Otária. E também temos a latinha de refrigerante, porque com o passar do tempo o Baldi fica mais rápido. E se você conseguir acertar isso nele, ele é meio que jogado pra muito longe. Também tem uma barrinha de chocolate, onde se você tomar essa barrinha de chocolate, você consegue recuperar a estamina, já que a mecânica do jogo é você correr pela escola. Então se por algum acaso você não tiver estamina, mas tiver a barrinha, você consegue fugir do Baldi, isso é muito importante. Também tem outros itens, como por exemplo mais de 50 centavos, telefone, uma fita e diversas outras coisas. Mesmo que o jogo tenha um estilo meio estranho e de certa forma as mecânicas sejam simples, ele não ficou famoso só por causa que o jogo era meio meme, mas também ficou muito popular por causa dos criadores da época, no caso os youtubers da época. Youtubers como Jazz Ghost ou Ted, por exemplo, gravavam muito conteúdo disso, ou pelo menos não estavam na média, né? Porque diversos youtubers postaram sobre. E outro grande youtuber que postava sobre Baldi, pô mano, sinceramente é Baldi ou é Baldi, mano, eu vou chamar de qualquer tanto faz. Mas enfim, o Corey fez vários gameplays sobre esse jogo, tanto que um desses gameplays ele coringa e surgiu esse meme aqui. Nossa, pior que eu não lembrava que vinha de Baldi
essa gameplay dele, eu não sabia. Então eu vim descobrir um dia desse, no caso, quando eu fui pesquisar coisas pra fazer esse vídeo. Fiquei exatamente nesse vídeo aqui e nesse total de minutos exatos. Mas mesmo que o jogo tenha sido um grande sucesso e posteriormente tenha ganhado outra versão com mais coisas, ele meio que hoje em dia foi meio que esquecido, apagado de certa forma da memória das pessoas. Existe sim uma memória na cabeça das pessoas, mas bem mais fraca do que outros jogos antigos, por exemplo. Mas o motivo desse esquecimento é até que bem simples, porque Baldur's nunca foi um jogo que foi feito para ser uma franquia ou um jogo de terror em si. Ele é uma paródia, feito por uma game jam. Ele nunca foi feito com planos para virar uma grande franquia, como por exemplo a Playtime. Eu sei que pode ser uma comparação bem viajada, mas você entendeu o que eu quis dizer. Mas é bem importante eu ressaltar mesmo assim por que eu fiz essa comparação, já que os jogos de mascote horrors em geral, eles foram feitos para ser uma franquia, já que eles já têm em mente o que eles vão ser. Um jogo de terror, que a história vai sendo contada, por exemplo, em capítulos, em jogos, e assim vai. Já Baldur's Basics não foi essa fórmula que ele decidiu seguir, porque, enfim, ele nem decidiu seguir nada, entendeu? Ele era um game jam, virou um jogo popular por causa que ele era mais meme, nunca foi por causa que ele era terror, ou sei lá, qualquer outro gênero, isso era bizarro mesmo. Você deve estar falando, poxa, até que tem lore, mas a lore, ela é sim fraca, ela é sim uma lore mais fraca. E com certeza isso contribuiu para que ele fosse cair no esquecimento ao passar dos anos. Hoje em dia até tem pessoas que criam conteúdo sobre o jogo, teorias, icebergs, ou só fazer alguma gameplay com algum desafio, mas nada do que foi a sombra do passado, porque enfim, só foi uma moda, nunca foi um jogo pensado pra ser algo maior do que, sei lá, um jogo meme. Ou se foi, não deu certo. Mas enfim, fica aí pra vocês me corrigirem nos comentários. Faltou falar mais alguma coisa? E ó, deixa esse like e se inscreve aí, hein? Ó o Baldur's pra te dar umas reguadas, rapá. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom pra vocês e é isso. Valeu!